Bom dia, irmãos. Que bom, hoje estamos aqui reunidos para mais um domingo de estudo, nossa escola dominical do dia 21 de fevereiro de 2021. Hoje nós iremos falar sobre a maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Inicialmente, eu convido meus irmãos para comigo fazermos uma oração. Senhor Jesus, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe nesse momento de estudo, caminhe conosco, para que possamos avançar em aprendizagem sobre a Palavra de Deus, que a unção do Santo Espírito de Deus nos dê inteligência, sabedoria, e em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Muito bem, irmãos, hoje nós iremos falar sobre algo que diferencia o cristianismo das demais religiões, que é a graça de Deus. As demais religiões, elas entendem sempre que o processo de relacionamento do homem com Deus, ele é baseado numa troca. O homem faz algo e em troca disso, por meritocracia, recebe um favorecimento de Deus. Nós, cristãos, entendemos diferente. A nossa lógica não é aquela do sacrifício para que teremos mérito em receber algo. A nossa lógica é de um relacionamento com Deus baseado na graça de Deus, no amor de Deus, num favor de Deus imerecido por nós em nossas vidas, né? A nossa oração, a nossa consagração, a nossa ação ministerial, tudo que nós fazemos é uma forma de nós respondermos a esse amor que Deus derrama em nossas vidas, né? Mas é uma graça imerecida, como explicou bem o Wesley. E a graça, ela se divide, então, em três formas. A primeira é a graça preveniente, que é aquela graça que representa a intenção de Deus de salvar toda a humanidade, sem que o ser humano mereça, tá? Ou faça algo para merecer. É Deus quem toma essa iniciativa de vir ao nosso encontro. Olha que amor maravilhoso. Entendemos que a graça, ela é também universal. Ela pode e atinge, alcança todas as pessoas, né? Continuando. Segundo essa graça preveniente, o pecado é como se ele fosse assim vamos pensar, uma analogia, né? Como se ele fosse uma doença. E Cristo, nosso médico, que nos cura. E quando nós, doentes, enfermos, somos curados e acolhemos a graça, a nossa consciência, ela desperta para perceber a distância que a gente tinha de Deus, o quanto nós estávamos distantes de Deus e o quanto nosso pecado sério nos afasta de Deus. É como ter uma segunda chance. Depois vem um segundo momento da graça, que é a graça justificadora. A graça justificadora é quando o pecado ele já não tem, irmãos, mais nenhum poder sobre a nossa vida. Nós falamos na última aula, isso já não me pertence mais. É essa analogia, né? É uma brincadeira, mas é exatamente isso. Nós não somos mais acusados pelo que fizemos. O interesse de Deus, ele não está no nosso passado, ele está no nosso futuro, em nós e no nosso futuro. A justificação é o modo como Deus realinha a humanidade, porque as nossas vidas, elas passam a ser realinhadas, mas para um propósito maior, não apenas receber Deus, mas repartir o que nós recebemos dele. E isso é tão abundante na nossa vida que nós temos essa vontade de repartir, de compartilhar, de anunciar essa graça. Muito bem. E aí acontece o processo de justificação, que envolve essa nossa regeneração e a nossa santificação.
Ela é uma convicção da operação do poder de Deus em nosso favor, mas essa convicção ela é pautada na fé. E por último, a nossa graça santificadora. Aí sim, ela é entendida como a santificação. É um processo que nós vivemos na nossa caminhada cristã. Nós temos ali o nosso norte, o nosso foco é Cristo. Ser como Cristo, ter um coração como o de Cristo. Então, a santificação, que é esse terceiro momento, é o processo dessa busca de santificação, né? Nós já fomos lá justificados. Então, nós fomos justificados pela fé no processo anterior. Agora, na santificação, ela acontece pelo amor. Então, a fé e o amor caminham juntos nesse processo. É uma caminhada. Podemos até cair, mas Deus nos permite nos levantarmos e continuarmos. Só que compete a nós a vontade de continuar neste caminho e neste processo. Compreender a graça, e assim a gente conclui o nosso estudo de hoje, compreender a graça nos ajuda a construir uma relação muito mais fortificada com Deus. Eu convido os meus irmãos para buscarem a palavra em Mateus 5, versículo 48, Mateus 22, versículos de 34 a 40. Um abraço fraterno a todos, bom domingo, que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus se estenda por toda a humanidade. Assim eu desejo e eu sei que é o desejo de todos os meus irmãos. Deus abençoe. Tchau.